Oi gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito bom e é um vídeo sugerido por uma pessoa que me acompanha aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com o preconceito e a discriminação das pessoas com os deficientes físicos. Discriminação, esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de continuar, eu quero pedir a você que caiu de paraquedas neste canal, não saia daqui sem se inscrever. Dê uma olhadinha na nossa playlist, que tem muito vídeo aqui que eu tenho certeza que podem ajudar você. E você que não me segue no Instagram, Kézia Mendes Oficial, me segue lá, tem sempre uma foto nova com uma publicação pra gente pensar. Gente, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto com vocês, porque afinal de contas eu estou falando de uma causa, de coisas que eu vivo, né? Eu sou deficiente física, você que me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe disso. Você que chegou agora, não sabia? Pois é, eu tenho visão monocular por conta de um acidente que eu sofri na infância e também adquiri estrabismo. Então eu só enxergo do olho esquerdo e o meu olho direito, ele é torto. Hoje eu falo com muita naturalidade sobre isso, aprendi a me aceitar e tenho observado a necessidade de falar cada vez mais sobre esse assunto, porque existem pessoas que estão presas, trancadinhas dentro de casa, trancadinhas dentro do próprio coração, com medo de serem discriminadas, com medo de sofrer. Então a gente pode falar sobre isso, eu acho que vale a pena passar essa história de superação aqui para vocês e ajudar você de alguma forma. Veja bem, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a importância de se aceitar, de aceitar a sua deficiência, que isso facilita as coisas. E as pessoas comentaram lá, muitas deficientes, eu achei lindo aquilo, o comentário delas, expondo ali o seu problema, expondo a sua dificuldade e dizendo, olha, realmente a gente precisa se aceitar, realmente não é fácil, mas é necessário, enfim. E algumas delas pediram para eu gravar um vídeo falando sobre a discriminação e como lidar com esse preconceito das pessoas quando nos olham enquanto deficientes. Então nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Veja bem, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre como eu lido com isso, porque sim, eu sofro discriminação às vezes, sofro preconceito por parte de outras pessoas, porque, gente, o mundo tá aí com uma formazinha, já falei sobre isso em outro vídeo, querendo que a gente se encaixe. E enquanto deficiente a gente não vai se encaixar, tá? Porque a gente tem uma limitação em alguma parte do nosso corpo. Mas o que acontece é que algumas pessoas não têm maturidade suficiente para olhar para o ser e enxergá-lo como um todo e não apenas com aquele ponto de deficiência que ele tem. E aí, como lidar com isso, Kézia? Como superar isso? Bom, eu tenho aqui alguns pontos que eu uso para superar quando eu vejo alguém me discriminando, que eu espero que seja bom e que seja influenciador para a tua vida também. O primeiro ponto que eu observo sempre, quando alguém está olhando para mim com discriminação, é que o que aquela pessoa pensa não é o que de fato é. O que aquela pessoa pensa é uma parte. Ela está vendo, gente, a deficiência com o olhar de quem vê de longe. Mas ela às vezes não te conhece a fundo, não conhece a tua história, não conhece o porquê daquilo, não conhece o porquê a deficiência surgiu. Quando a pessoa te conhece mais a fundo, normalmente esse preconceito, essa capa de preconceito, ela cai. Por quê? Porque a pessoa passa a olhar o ser com o olhar total. Então, o primeiro ponto que eu tenho para mim, essa pessoa que está me discriminando, ela é irrelevante para a minha vida. Ela não conhece a minha história. Então ela não merece a minha atenção para isso. Ela está discriminando alguma coisa que ela nem conhece. Então para mim ela é insignificante, tá? Então quando alguém discriminar você, coloque na balança. Essa pessoa te conhece de fato? Não é só um estranho que nunca te viu na vida e está te olhando com o olho de rabo assim? Te olhando com um olhar assim de, nossa, que feio. Cara, se é alguém que você nem conhece, se é alguém que você nunca nem viu na vida ou alguém que você nem tem intimidade, será mesmo que a opinião dessa pessoa faz diferença? Será mesmo que a opinião dessa pessoa vai mudar alguma coisa para a tua história? Tá? Então, comece a blindar os seus olhos para esse tipo de coisa. Se quem está falando nem te conhece, se quem está falando não é alguém relevante para a tua vida, a opinião dessa pessoa não importa. O segundo ponto importante para nós, que somos deficientes físicos, é pensar que a nossa deficiência não é sinônimo de fraqueza. A nossa deficiência não é sinônimo de que a gente tenha que se humilhar porque a gente é inferior a alguém. De maneira nenhuma. A sua deficiência te limita enquanto corpo, mas enquanto intelecto, enquanto ser, você é igual a qualquer outra pessoa.
você tem as mesmas condições, você tem os mesmos direitos, tá? Então, não permita que alguém te humilhe porque você é deficiente físico. Não permita que alguém te rebaixe. Quer dizer, como é que a gente faz? A gente briga? Não, a gente se posiciona. Se posicione como alguém que se aceita e na sua atitude de se posicionar, essa pessoa vai entender que você conhece os seus direitos e que você não vai permitir que ela te humilhe porque você é deficiente físico. Eu nunca permiti e não vou permitir que alguém deboche da minha deficiência. Uma coisa é alguém olhar para o meu olho torto e achar ele feio. Uma coisa é alguém olhar para a tua deficiência e achar ela um pouco estranha. Agora, coisa bem diferente é alguém olhar para você e começar a debochar da tua deficiência. Aí você tem que se posicionar. Aí você tem que dizer para essa pessoa, olha só, respeito é via de mão dupla. A gente respeita para ser respeitado. Você está invadindo a minha via de privacidade, eu não vou aceitar isso. E se for necessário, tome os seus direitos. Se alguém tentar usar a tua deficiência como forma de humilhação, busque os teus direitos, tá? Não permita que ninguém te humilhe, não permita que ninguém te exponha, porque a tua deficiência não é motivo de chacota para ninguém. Outro ponto muito importante que nós, que somos deficientes físicos, precisamos estar atentos é quanto aos nossos direitos na lei. Você que é deficiente, você tem direitos, tá? Se você vai prestar algum concurso público, você tem direito de cotas. Você tem direito de estar entre os que fazem concurso como especiais. Então esteja atento aos seus direitos e os reivindique. Eu fiz concurso público para algumas coisas já na vida, prestava processo seletivo para professor e, gente, eu tinha vergonha, até algum tempo atrás, de colocar lá que eu era deficiente física. Eu tinha um pouco de vergonha, eu queria mostrar como se isso fosse uma coisa ruim, eu queria mostrar que eu conseguia com os meus próprios méritos, como se ser deficiente fosse não ter mérito, né? Então eu tô falando aqui de causa, de alguém que durante algum tempo na vida se viu escondendo a deficiência que tinha, e isso é um erro. Hoje eu presto concurso público como alguém que tem deficiência física porque eu sou deficiente físico. Hoje eu presto processo seletivo para qualquer área da minha atuação como alguém que é deficiente físico. Você tem direitos, tá? Eu preciso entender que eu tenho limitações. Eu tenho uma visão, enxergo de uma apenas e uso o grau para facilitar porque eu tenho um estigmatismo. Querendo ou não, eu estou em pé de igualdade com alguém que enxerga dos dois olhos e que nem tem deficiência nenhuma? Não estou, tá? A pessoa vai ter muito mais facilidade de ler aquelas letras minúsculas e fazer uma prova muito melhor do que eu ali tendo dificuldade para enxergar o tamanho da letra. Então nós precisamos entender que enquanto deficientes nós temos sim algumas limitações, mas que isso não nos impede de romper. O que nós precisamos é saber aproveitar a lei que está aí para nos favorecer, tá bom? Então que esse vídeo sirva para você abrir os seus olhos para isso. Ser deficiente não é desmérito para ninguém. O que você precisa é se posicionar diante da sua deficiência e não deixar que ninguém humilhe você por conta dela, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo aqui seja assim, uma dose de ânimo, uma dose de esclarecimento para você passar a enxergar o seu próprio corpo com outros olhos, passar a enxergar a tua deficiência sobre outra ótica, tá bom? E que a minha história, que a minha experiência sirva de inspiração de alguma forma para você, tá? Que Deus te abençoe, ó, beijo grande, por hoje é isso, a gente se encontra, hein? No próximo vídeo.